Nunca imaginei que aos 67 anos eu teria que recomeçar minha vida por causa de uma xícara de café. O líquido ainda queimava minha pele quando as palavras dela cortaram mais fundo que qualquer ferida. Lugar de velho é no asilo. Senti o mundo desabar. Aquela casa, construída com o suor de 40 anos de trabalho como professor, testemunha do meu casamento, do nascimento do meu filho e também da partida da minha esposa, agora manchada por este ato de desprezo. O café escorria pelo meu rosto enrugado, deixando um rastro vermelho que ardia como fogo. Não eram apenas as queimaduras de primeiro grau que doíam. Era a sensação de impotência, de ser descartado pela própria família como um objeto sem utilidade. Ainda consigo sentir o cheiro daquele café misturado às minhas lágrimas involuntárias quando fecho os olhos à noite. Minha nora, Fabiana, sempre teve um olhar frio quando me via. Nos almoços de domingo, percebia como ela examinava cada canto da minha casa com aqueles olhos calculistas de advogada acostumada a avaliar propriedades. Esta casa é grande demais para um velho sozinho, ela dizia entre sorrisos forçados, enquanto meu filho Eduardo apenas abaixava a cabeça, dividido entre a lealdade ao pai e a esposa ambiciosa. Eu vivi nesta casa na Vila Esperança, em Recife, por mais de 4 décadas. Cada rachadura nas paredes conta uma história. Aquela marca na porta da cozinha foi de quando Eduardo tinha 7 anos e tentou fazer uma surpresa no Dia dos Pais. O degrau quebrado da varanda é de quando minha querida Margarida, que Deus a tenha, tropeçou carregando as mudas de suas rosas favoritas. Este lugar não é apenas tijolo e cimento, é o arquivo vivo das minhas memórias. Naquele dia, o céu amanheceu nublado, como se já pressentisse a tempestade que estava por vir dentro da minha casa. Eu regava as plantas que Margarida tanto amava quando ouvia a campainha. Era Fabiana, sozinha, algo incomum. Normalmente ela só vinha com Eduardo, como se precisasse dele como escudo. Abri a porta e notei imediatamente seu semblante diferente. Determinado, quase agressivo. "Preciso conversar com o senhor sobre esta casa", disse ela, entrando sem esperar convite. Seu salto alto batia forte contra o piso de madeira que eu encerava religiosamente todas as semanas. Convidei-a para um café, como manda a boa educação. Afinal, minha mãe sempre dizia que problemas são melhor resolvidos em volta de uma mesa, com uma bebida quente. Na cozinha, enquanto eu preparava o café no fogão, daquele jeito antigo, coado no pano como Margarida me ensinou. Fabiana olhava impaciente para o relógio de pulso caro que meu filho havia lhe dado no aniversário. "Seu Geraldo, vamos direto ao ponto. O senhor está desperdiçando um patrimônio valioso morando sozinho nesta casa. Poderíamos vender, comprar um apartamento pequeno para o senhor e usar o restante para investir no futuro do Eduardo. Afinal, para que serve dinheiro parado? Servi o café numa xícara antiga de porcelana, parte do jogo que ganhamos no nosso casamento. Sentei-me devagar, meus joelhos já não são os mesmos, e olhei nos olhos dela. "Fabiana, entendo sua preocupação, mas esta casa não é um investimento. É meu lar. Aqui vivi com Margarida, aqui criei Eduardo, aqui pretendo passar meus últimos dias." Foi quando vi seu rosto mudar. O verniz de civilidade se desfez como açúcar na água quente. Seus olhos se estreitaram, as mãos se fecharam em punhos. "O senhor é egoísta. Pensa só em si mesmo. Eduardo merece aproveitar sua herança enquanto ainda é jovem. Por que temos que esperar o senhor morrer para ter acesso ao que é nosso por direito?" Confesso que fiquei atordoado com aquelas palavras. Nunca, em todos os meus anos como professor de história, enfrentando salas cheias de adolescentes rebeldes, tinha sido tratado com tal desrespeito. Tentei manter a calma que sempre preguei aos meus alunos. "Fabiana, esta casa é fruto do meu trabalho. Não é herança ainda. E enquanto eu estiver vivo, não consegui terminar." Num movimento brusco, ela agarrou a xícara e atirou o café quente diretamente no meu rosto. A dor foi imediata, lancinante.
Levei as mãos ao rosto instintivamente, sentindo a pele queimar. Através dos dedos entreabertos, vi seu rosto contorcido em uma expressão de puro desprezo. Lugar de velho é no asilo. Você só está atrapalhando nossas vidas. E então, como uma tempestade que deixa apenas destruição, ela saiu batendo a porta. Fiquei ali, sozinho na minha cozinha, o café escorrendo pelo meu rosto, misturado às lágrimas que não consegui conter. O silêncio da casa, antes aconchegante, agora parecia ensurdecedor. As fotos de família na parede pareciam me observar com pena. Cambaleei até o banheiro, onde molhei uma toalha com água fria e a pressionei contra o rosto. No espelho, vi um homem que não reconheci de imediato. Não era apenas o vermelho das queimaduras. Era o olhar de alguém profundamente traído. Pensei no meu filho, Eduardo. Será que ele sabia das intenções da esposa? Participava daquele plano para me tirar da minha própria casa? Naquele momento, sentado no banheiro com a toalha úmida no rosto, algo mudou dentro de mim. A dor deu lugar a uma determinação que eu não sentia desde que enfrentei o sistema educacional para implementar novos métodos de ensino na escola onde trabalhei por 3 décadas. Não era raiva o que sentia, era algo mais profundo, mais transformador. Lembrei-me então do pequeno gravador que meu amigo Romero havia me dado há alguns meses. Geraldo, mantenha isso por perto. Nunca se sabe quando vai precisar provar algo que aconteceu quando estava sozinho. Ele disse, depois de ter passado por uma situação semelhante com seu genro. Por precaução, eu o mantinha ligado na sala sempre que recebia visitas. Será que havia captado tudo? Com as mãos ainda trêmulas, fui até a mesinha da sala e peguei o aparelho. Apertei o botão de reprodução e, para meu alívio e horror simultâneos, lá estava tudo. Cada palavra, cada acusação, o som da xícara sendo arremessada, o líquido atingindo meu rosto, o grito final de Fabiana antes de bater a porta. Sentei-me na poltrona onde costumava ler para Eduardo quando criança. As queimaduras no rosto já não doíam tanto quanto as feridas invisíveis deixadas por aquelas palavras. Lugar de velho é no asilo. A frase ecoava na minha mente como um mantra cruel. Foi naquele momento, enquanto o céu de Recife escurecia, anunciando uma tempestade de verão, que tomei uma decisão que mudaria não apenas a minha vida, mas a de muitas outras pessoas. Não seria consumido pelo ódio ou pelo desejo de vingança. Transformaria aquela dor em algo maior, algo que desse sentido ao sofrimento. Peguei o telefone e liguei primeiro para minha irmã Jandira, em Salvador. Depois, para Dona Conceição, minha vizinha de tantos anos. Por fim, para meu velho amigo Romero. Precisava de testemunhas, de apoio para o que estava prestes a fazer. Também precisava de orientação legal. Então, anotei o número do advogado Cláudio Pereira, especialista em direitos dos idosos, que havia conhecido em uma palestra na Associação de Aposentados. Enquanto planejava cada passo, olhei para o porta-retrato com a foto do meu casamento com Margarida. "O que você faria, meu amor?" Perguntei em voz alta, como se ela pudesse me responder. E, de alguma forma, senti que ela aprovaria o que eu estava prestes a fazer. Aquela noite, com o rosto ainda ardendo e o coração pesado, comecei a escrever em um caderno velho todos os detalhes do meu plano. Não seria uma vingança mesquinha. Seria uma transformação. Uma forma de honrar minha vida, minha casa e, principalmente, de ajudar outros idosos que, como eu, enfrentavam o desprezo dentro das próprias famílias. Vocês devem estar se perguntando o que exatamente eu fiz depois daquele dia fatídico. Como um professor aposentado de 67 anos conseguiu dar a volta por cima depois de ser humilhado na própria casa? Confesso que nem eu mesmo sabia que tinha tanta força dentro de mim. Talvez tenha sido a indignação, talvez o instinto de sobrevivência, ou talvez apenas a certeza de que não merecia aquele tratamento depois de uma vida inteira dedicada à família. O que posso adiantar é que minha resposta surpreendeu a todos, especialmente Fabiana,
E tudo começou com um simples convite para um almoço de domingo, aparentemente normal, na minha casa de Vila Esperança, uma semana depois do incidente. Meu nome é Geraldo Martins, professor aposentado da Rede Estadual de Pernambuco. Por quase 4 décadas, ensinei história para gerações de jovens recifenses, sempre acreditando que conhecer o passado nos ajuda a construir um futuro melhor. A ironia é que nada na minha formação acadêmica me preparou para a história que vivi na própria pele. Nasci e cresci em Recife, filho de um marceneiro e uma costureira que trabalharam incansavelmente para me dar educação. Fui o primeiro da família a entrar na universidade, motivo de orgulho para meus pais, que infelizmente não viveram o suficiente para me ver formado. Casei-me com Margarida aos 26 anos, depois de 5 anos de namoro, que começou nos corredores da faculdade. Ela era professora de literatura, uma mulher de inteligência aguçada e sensibilidade rara. Nossa casa no bairro Vila Esperança foi comprada com muito sacrifício. Lembro-me de como economizávamos cada centavo, de como abríamos mão de jantares fora e viagens para conseguir pagar as prestações. Margarida transformou aquele lugar simples em um lar verdadeiro, enchendo-o de livros, plantas e pequenos detalhes que refletiam nossa personalidade. As paredes azul claro foram escolhidas por ela, que dizia que a cor trazia tranquilidade para um lar de 2 professores que lidavam diariamente com o estresse da sala de aula. Nosso filho Eduardo nasceu depois de 7 anos de casamento. Foi uma gravidez difícil, que veio após 2 perdas que quase nos fizeram desistir do sonho de sermos pais. Talvez por isso, Eduardo sempre foi tratado com um cuidado especial, quase excessivo. Margarida e eu nos desdobrávamos para que nada lhe faltasse, principalmente o amor que abundava em nossa casa. Eduardo cresceu como uma criança sensível e inteligente, embora um pouco tímida. Desde cedo, demonstrou aptidão para os números, algo que não herdou de nós, professores de humanas. Optou por contabilidade na universidade, formando-se com honras. Trabalhava em um escritório de contabilidade no centro de Recife quando conheceu Fabiana, uma jovem advogada que havia acabado de se transferir de João Pessoa para trabalhar em um escritório de advocacia empresarial. O namoro foi rápido, intenso. Em menos de 1 ano, Eduardo nos apresentou Fabiana como sua noiva. Confesso que logo no primeiro encontro senti algo estranho. Não era exatamente antipatia, mas uma sensação de que havia algo calculado demais naquela moça de sorriso contido e olhar avaliador. Margarida, sempre mais intuitiva que eu, também percebeu. Ela não o olha com amor, Geraldo, comentou em particular. Olha para ele como se fosse um investimento. Mas o que podíamos fazer? Eduardo estava apaixonado e não nos cabia interferir na escolha do filho adulto. O casamento aconteceu numa cerimônia mais luxuosa do que nossa simplicidade de professores estava acostumada. A família de Fabiana, embora não fosse rica, fazia questão de ostentar certo status. Lembro-me do pai dela, um comerciante de João Pessoa, comentando durante a festa: "Minha filha sempre soube escolher bem." Os primeiros anos do casamento pareciam tranquilos. Eduardo e Fabiana visitavam-nos aos domingos, embora as visitas fossem ficando cada vez mais espaçadas. Notei que Fabiana se sentia desconfortável em nossa casa simples, sempre checando o relógio, como se tivesse compromissos mais importantes. Quando falava conosco, principalmente comigo, havia um tom de condescendência que me incomodava, mas que eu relevava em nome da harmonia familiar. Tudo mudou quando Margarida foi diagnosticada com câncer de pâncreas em estágio avançado. Os médicos foram honestos desde o início. Não havia muito a fazer, além de proporcionar conforto e dignidade em seus últimos meses. Dediquei-me integralmente a cuidar dela, afastando-me das poucas aulas que ainda dava como professor convidado em um cursinho pré-vestibular.
Eduardo se mostrou presente durante a doença da mãe, visitando-nos com frequência, ajudando com o transporte para o hospital, oferecendo suporte financeiro que, graças à nossa vida simples e economias, não precisávamos aceitar. Fabiana, por outro lado, raramente vinha, sempre com a desculpa de estar sobrecarregada no trabalho. Quando aparecia, ficava visivelmente desconfortável com o ambiente de doença, como se a mortalidade fosse algo contagioso. Margarida partiu numa tarde chuvosa de outubro, há exatos 3 anos. Faleceu em casa, como era seu desejo, segurando minha mão e com Eduardo ao seu lado. Seus últimos momentos foram de serenidade, como se tivesse feito as pazes com o inevitável. Cuide do nosso filho e não deixe que a solidão endureça seu coração. Foram suas últimas palavras para mim. O luto é um processo curioso. Para algumas pessoas, é como uma tempestade intensa que passa rapidamente. Para outras, é uma garoa fina que persiste por anos. No meu caso, foi um misto de ambos. Nos primeiros meses, a dor era avassaladora, física mesmo. Acordava no meio da noite procurando por Margarida ao meu lado. Esquecia-me momentaneamente que ela não estava mais ali e preparava café para 2. Eduardo vinha me visitar semanalmente nos primeiros meses. Preocupava-se comigo, insistia para que eu saísse, para que retomasse alguma atividade. Foi ele quem me inscreveu no Centro de Convivência Raio de Sol, um espaço para idosos no bairro vizinho. Relutei no início, mas acabei cedendo, e foi uma das melhores decisões. Lá conheci pessoas na mesma situação que eu, viúvos e viúvas tentando reconstruir suas vidas, e fiz amizades valiosas, como Romero e Dona Conceição. Foi também após a morte de Margarida que comecei a notar mudanças sutis na atitude de Fabiana. Suas visitas, antes raras, tornaram-se um pouco mais frequentes, mas tinham sempre um propósito específico. Ela começou a trazer catálogos de apartamentos menores, a mencionar conhecidos que haviam se mudado para residenciais para a terceira idade, a questionar se eu realmente precisava de tanto espaço. Seu Geraldo, o senhor já pensou em como esta casa é grande demais para uma pessoa só? Deve dar muito trabalho para limpar e manter, ela dizia, fingindo preocupação. No início, respondia educadamente que estava bem, que gostava do espaço, que as memórias de Margarida estavam em cada canto. Com o tempo, percebi que suas sugestões se tornavam mais insistentes, quase agressivas. Eduardo, quando presente durante essas conversas, parecia desconfortável, dividido entre apoiar a esposa e respeitar meus desejos. Numa dessas visitas, cerca de 2 anos após a partida de Margarida, Fabiana foi mais direta. Seu Geraldo, esta casa no bairro Vila Esperança está valorizando muito. Poderíamos vender por um bom preço agora, comprar um apartamento compacto para o senhor no residencial Bem Viver e investir o restante. Investir no quê, Fabiana? Perguntei, já sentindo o sangue subir. No futuro do Eduardo, é claro. Afinal, eventualmente tudo isso será dele, não? Por que esperar? Aquela conversa me deixou perturbado por dias, não pela perspectiva de ter que sair da minha casa, embora isso fosse doloroso, mas pela frieza com que ela falava do assunto, como se eu fosse apenas um obstáculo entre ela e um bem material. Comentei o ocorrido com Romero durante um jogo de dominó no centro de convivência. Tenha cuidado, Geraldo, ele me advertiu com a sabedoria de seus 72 anos. Passei por algo parecido com o meu genro. Ele também começou com insinuações, depois vieram as pressões, e um dia, quando estava sozinho com ele, as coisas ficaram feias. Sorte que tinha instalado câmeras de segurança depois de um assalto na vizinhança. Foi Romero quem me deu o pequeno gravador digital, daqueles usados por estudantes para gravar aulas. Mantenha por perto quando receber visitas, principalmente se estiver sozinho, nunca se sabe. Aceitei o aparelho mais para agradar meu amigo do que por realmente acreditar que precisaria dele.
Afinal, por mais calculista que Fabiana fosse, ela era uma advogada, uma pessoa educada. Jamais imaginei que chegaria ao ponto de agressão física. Naquele dia fatídico, eu não esperava visitas. Era uma quinta-feira comum, daquelas em que eu passava a manhã cuidando do jardim que Margarida tanto amava. As rosas vermelhas estavam particularmente bonitas naquela semana, e eu havia acabado de podá-las quando a campainha tocou. Fabiana estava sozinha, algo incomum. Normalmente, ela só vinha com Eduardo, como se precisasse dele como uma espécie de escudo ou mediador. Estava elegante como sempre, em um terno cinza impecável, o cabelo preso em um coque severo. Mas havia algo diferente em seu olhar, uma determinação que me deixou instantaneamente alerta. "Preciso conversar com o senhor", disse ela, entrando sem esperar convite. "É sobre a casa." Suspirei, já antevendo o rumo da conversa. Por pura educação, e porque, apesar de tudo, ela era a esposa do meu filho, convidei-a para um café. Enquanto eu o preparava na cozinha, lembrei-me do gravador que Romero havia me dado. Em um movimento discreto, tirei-o do bolso da camisa e o coloquei sobre o balcão, ativando-o com o polegar. O que aconteceu depois, vocês já sabem. A conversa escalou rapidamente, o café foi arremessado no meu rosto e as palavras cruéis foram proferidas antes que ela batesse a porta, deixando-me sozinho com minha dor e humilhação. Mas o que vocês ainda não sabem é o que se passou nos dias que antecederam minha resposta a esse ato de violência. Depois de tratar as queimaduras leves, felizmente o café já não estava tão quente, passei horas ouvindo e reouvindo a gravação. Cada palavra, cada tom de voz revelava não apenas a crueldade de Fabiana, mas também um plano bem arquitetado. Isso não tinha sido um impulso momentâneo de raiva. Era parte de uma estratégia para me pressionar a sair da minha casa. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda, observando as luzes de Recife ao longe, pensando em como havia chegado àquele ponto. Em como um professor que dedicou a vida a ensinar sobre respeito e dignidade estava agora sofrendo a indignidade de ser agredido em sua própria casa, por alguém da família. Na manhã seguinte, liguei para Eduardo no trabalho. Não mencionei o incidente com Fabiana, apenas convidei-o para um almoço no domingo seguinte. "Chame Fabiana também", disse, mantendo a voz firme. "Convidarei sua tia Jandira de Salvador, Dona Conceição e Romero. Faz tempo que não reunimos a família e os amigos." Eduardo pareceu surpreso com o convite repentino, mas aceitou prontamente. Ele sempre se preocupava comigo estar sozinho demais após a morte de Margarida. Em seguida, telefonei para minha irmã Jandira, contando-lhe tudo nos mínimos detalhes. Jandira, sempre protetora, queria vir imediatamente para Recife, pronta para confrontar Fabiana. Convencia a esperar até domingo, explicando que tinha um plano e precisava dela presente. Mas calma. Minha próxima ligação foi para o advogado Cláudio Pereira. Havia conhecido Cláudio em uma palestra sobre direitos dos idosos no Centro de Convivência e guardara seu cartão. No escritório dele, reproduzi a gravação e expliquei o que pretendia fazer. Cláudio ouviu tudo atentamente, tomando notas, ocasionalmente balançando a cabeça em sinal de indignação. "Seu Geraldo, o que ela fez configura crime de injúria, além de lesão corporal. Temos provas suficientes para um processo criminal, se o senhor desejar", explicou ele, ajustando os óculos de armação fina. "Não quero processar a esposa do meu filho, Dr. Cláudio", respondi. "Quero algo diferente, algo que transforme essa situação em algo positivo." Nos dias que se seguiram, trabalhei incansavelmente no meu plano, com a ajuda de Cláudio, Jandira, que chegou na sexta-feira, Romero e Dona Conceição. Cada detalhe foi meticulosamente pensado, cada documento preparado. Quando o domingo chegou, estava pronto para o que seria o almoço mais importante da minha vida pós-Margarida. O dia do incidente começou como qualquer outro. O sol de Recife já castigava desde cedo.
típico do nosso clima quente e úmido. Eu havia acordado às 5h30, como de costume, hábito que mantive mesmo após a aposentadoria. Preparei meu café da manhã simples, uma fatia de pão integral com manteiga e um café preto, forte, do jeito que aprendi a gostar durante os anos de magistério, quando precisava da cafeína para enfrentar turmas inteiras de adolescentes inquietos. Naquela manhã, dediquei-me ao jardim. As orquídeas, que Margarida tanto amava, estavam florescendo e as rosas precisavam ser podadas. O trabalho com as plantas sempre foi terapêutico para mim, principalmente após a partida da minha esposa. Havia algo reconfortante em cuidar de seres vivos, em vê-los prosperar sob meus cuidados. Talvez fosse um resquício da minha vocação como professor, essa necessidade de nutrir, de ajudar algo a crescer. Estava concentrado, de joelhos no pequeno canteiro lateral da casa, quando ouvi o som do portão se abrindo. Não esperava visitas naquela quinta-feira. Ergui-me com certa dificuldade. Meus joelhos já não são o que eram. E avistei Fabiana parada no caminho de pedras que leva até a varanda. Vestia um terno executivo cinza chumbo, os cabelos castanhos presos em um coque impecável, uma pasta de couro debaixo do braço. Parecia ter vindo diretamente do trabalho, o que era estranho àquela hora da manhã. "Bom dia, seu Geraldo", disse ela, com aquela formalidade que sempre manteve comigo, apesar dos meus insistentes pedidos para que me chamasse apenas de Geraldo. "Preciso conversar com o senhor." Havia algo diferente no tom dela, uma urgência contida, uma determinação que me deixou instantaneamente alerta. Mesmo assim, sorri e convidei-a a entrar. Afinal, apesar de tudo, ela era a esposa do meu único filho. "Entre, Fabiana, estava cuidando das plantas. Aceita um café?" "Café seria bom", respondeu ela, seguindo-me até a cozinha. Seus saltos altos ecoavam no piso de madeira antigo que eu tanto me orgulhava de manter encerado e brilhante. Na cozinha, pedi que se sentasse enquanto eu preparava o café. Foi quando me lembrei do pequeno gravador que Romero havia me dado. Em um movimento discreto, tirei-o do bolso da camisa, ativei-o e o coloquei sobre o balcão, parcialmente escondido por um pote de açúcar. Não sei por que fiz isso naquele momento. Talvez tenha sido intuição. Talvez o aviso de Romero ecoando na minha cabeça. "Está sozinho aqui, como sempre, não é?" perguntou Fabiana, olhando ao redor como se avaliasse o imóvel. Não respondeu como uma pergunta casual. Havia um tom acusatório, como se minha solidão fosse uma escolha egoísta. "Sim, desde que Margarida partiu", respondi, tentando manter o tom amigável. "Mas não me sinto sozinho. Tenho meus livros, minhas plantas, meus amigos do centro de convivência." Fabiana soltou um suspiro impaciente, como se estivesse cansada de ouvir a mesma resposta. Enquanto eu coava o café da maneira tradicional, usando o pano que Margarida tanto preferia às cafeteiras modernas, ela começou a abrir sua pasta, retirando alguns folhetos coloridos. "Trouxe algumas opções para o senhor dar uma olhada", disse ela, espalhando os papéis sobre a mesa de madeira onde tantas vezes eu e Margarida havíamos tomado café juntos. "São residenciais para a terceira idade. Muito bonitos, com toda a assistência necessária, atividades recreativas, assistência médica 24 horas. Senti meu coração acelerar, mas mantive a calma enquanto servia o café em 2 xícaras. Para ela, usei uma das porcelanas do conjunto que ganhamos no nosso casamento. "Fabiana, já conversamos sobre isso. Não tenho interesse em sair da minha casa", respondi, sentando-me à sua frente. "Seu Geraldo", ela começou, usando aquele tom condescendente que reservava para mim, como se eu fosse uma criança teimosa. "O senhor precisa ser realista. Esta casa é grande demais para uma pessoa só. Dá muito trabalho para manter, é cara. E o senhor não está ficando mais jovem." Bebi um gole do meu café, tentando ganhar tempo para controlar a irritação crescente. "A casa está paga. As despesas são administráveis com minha aposentadoria e ainda tenho energia para cuidar dela. Além disso,
Cada canto deste lugar guarda memórias da minha vida com Margarida e da infância de Eduardo. Fabiana revirou os olhos discretamente, um gesto que certamente não teria feito se Eduardo estivesse presente. Memórias são importantes, claro, mas precisamos ser práticos. Esta casa, neste bairro, vale muito dinheiro hoje. Poderíamos vender, comprar um apartamento compacto e confortável para o senhor e o restante investir no futuro de vocês? Completei, incapaz de esconder o tom irônico. Já ouvi isso antes, Fabiana. Foi quando seu semblante mudou. O verniz de civilidade começou a rachar, revelando o que estava por baixo. Ela fechou a pasta com força, fazendo as xícaras tilintarem sobre a mesa. "O senhor é teimoso e egoísta", exclamou, abandonando o tom formal. "Tem noção do que poderia fazer com o dinheiro desta casa? Eduardo e eu poderíamos comprar um apartamento maior, investir na carreira dele, talvez até abrir nosso próprio escritório." "Esta casa não está à venda, Fabiana", respondi, mantendo a voz firme, mas calma. "É meu lar, construído com o trabalho de uma vida inteira." Ela se levantou abruptamente, os olhos faiscando de raiva. "É sempre sobre o senhor, não é? Nunca pensa no seu filho. Quantos anos acha que Eduardo precisa esperar para ter acesso ao que é dele por direito?" "Por direito?" questionei, também me levantando, apoiando as mãos na mesa. "Esta casa não é herança ainda, Fabiana. É o lugar onde vivo, onde pretendo continuar vivendo." Foi nesse momento que aconteceu. Com um movimento rápido, ela agarrou a xícara de café ainda quase cheia e arremessou o líquido diretamente no meu rosto. A dor foi imediata. Uma queimação que se espalhou do rosto para o pescoço, fazendo-me recuar instintivamente. "Lugar de velho é no asilo", ela gritou, o rosto contorcido em uma expressão de puro desprezo. "Você só está atrapalhando nossas vidas." Antes que eu pudesse reagir, ela pegou sua pasta e saiu batendo a porta com tanta força que o velho relógio de parede, presente de casamento dos pais de Margarida, balançou perigosamente. Fiquei paralisado por alguns segundos, sentindo o café escorrer pelo meu rosto e pescoço, molhando minha camisa. A dor física era intensa, mas a dor emocional era muito pior. Em quase 7 décadas de vida, nunca havia sido tratado com tanto desprezo, com tanta crueldade. E pela esposa do meu próprio filho. Cambaleei até o banheiro, onde molhei uma toalha com água fria e a pressionei contra o rosto. No espelho, vi as marcas vermelhas que começavam a se formar. Não eram queimaduras graves, o café já havia esfriado um pouco, mas ainda assim eram visíveis e dolorosas. Sentei-me na beirada da banheira, sentindo-me subitamente frágil e velho. As palavras dela ecoavam na minha mente. "Lugar de velho é no asilo." Era assim que ela me via? Como um estorvo, um obstáculo a ser removido do caminho. E Eduardo, será que compartilhava dessas ideias? Será que também me via como um velho teimoso, atrapalhando seus planos? Não sei quanto tempo fiquei ali, com a toalha úmida contra o rosto, mergulhado em pensamentos sombrios. Foi o som do telefone tocando na sala que me trouxe de volta à realidade. Atendi ainda atordoado. "Pai, tudo bem?" Era Eduardo, sua voz preocupada do outro lado da linha. "Fabiana acabou de chegar em casa muito nervosa. Disse que vocês discutiram." "Discutimos?" Ela havia me agredido física e verbalmente e estava chamando isso de discussão. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Não queria colocar meu filho contra a esposa. Não queria forçá-lo a escolher lados. Ao mesmo tempo, não podia fingir que nada havia acontecido. "Sim, Eduardo, tivemos um desentendimento", respondi, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Sua esposa veio me mostrar alguns folhetos de residenciais para idosos, insistindo que eu deveria vender a casa." "Ah, pai." Ele suspirou e pude imaginar seu rosto cansado, dividido entre 2 lealdades. "Sabe como Fabiana é prática. Ela só está preocupada com o senhor morando sozinho." "Entendo", respondi, decidindo não confrontá-lo naquele momento com a verdade completa.
Olha, filho, preciso descansar agora. Podemos conversar melhor no domingo? Estava pensando em fazer um almoço aqui em casa. Convide Fabiana, claro. Eduardo pareceu surpreso com o convite, especialmente após o suposto desentendimento, mas aceitou prontamente. Após desligar, voltei ao banheiro para examinar meu rosto novamente. As marcas vermelhas persistiam, mas começavam a diminuir. Com sorte, até domingo estariam completamente desaparecidas. Foi quando me lembrei do gravador. Voltei à cozinha, onde o pequeno aparelho ainda estava sobre o balcão, felizmente poupado do café arremessado. Com mãos trêmulas, peguei-o e apertei o botão de reprodução. Para meu alívio, tudo havia sido registrado. A conversa inicial, a escalada da tensão, o som inconfundível do café sendo jogado e, principalmente, as palavras cruéis dela. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma onde minutos antes havia ocorrido o incidente, e ouvi a gravação 3 vezes seguidas. Cada repetição trazia uma onda renovada de indignação, mas também cristalizava em minha mente o que eu precisava fazer a seguir. Não seria consumido pelo ódio ou pelo desejo de vingança. Não iria rebaixar-me ao nível de Fabiana, mas também não ficaria passivo. Não seria uma vítima silenciosa. Usaria aquela experiência dolorosa para algo maior, algo que pudesse ajudar outras pessoas na mesma situação. Com uma determinação que não sentia há anos, peguei o telefone e disquei o número da minha irmã Jandira, em Salvador. Precisava dela ao meu lado para o que estava prestes a fazer. Em seguida, liguei para Romero e Dona Conceição, meus fiéis amigos do Centro de Convivência. Por último, procurei o cartão do advogado Cláudio Pereira, especialista em direitos dos idosos. No dia seguinte, depois de uma noite quase sem dormir, visitei o escritório de Cláudio no centro de Recife. Era um espaço modesto, mas organizado, refletindo a personalidade pragmática do advogado. Cláudio me recebeu com a seriedade que o assunto requeria, ouvindo atentamente enquanto eu narrava o ocorrido e reproduzia a gravação. Seu Geraldo, o que temos aqui é grave, disse ele após ouvir toda a história. Configura crime de injúria e lesão corporal. Temos provas suficientes para um processo criminal e até mesmo uma medida protetiva, se o senhor desejar. Balancei a cabeça negativamente. Não quero processar a esposa do meu filho, Dr. Cláudio. Não quero colocá-lo nessa posição impossível de escolher entre o pai e a esposa. Entendo sua preocupação, mas também precisa pensar na sua segurança. Se ela fez isso uma vez, pode fazer novamente. E na próxima vez, pode ser pior. Suas palavras me atingiram com a força da verdade. Fabiana havia cruzado uma linha e não havia garantia de que não cruzaria outras, talvez de formas ainda mais agressivas. Tenho uma ideia diferente, expliquei. Algo que poderia transformar essa situação terrível em algo positivo, não apenas para mim, mas para outros idosos que enfrentam situações semelhantes. Expus meu plano a Cláudio, que ouviu com atenção crescente, ocasionalmente fazendo anotações ou sugestões. Quando terminei, ele ajustou os óculos e sorriu pela primeira vez desde que eu entrara em seu escritório. É ambicioso, seu Geraldo. Vai exigir muito trabalho, dedicação e alguns recursos financeiros, mas é viável e, mais importante, é nobre. Conte comigo. Saí do escritório com o coração mais leve e uma pasta cheia de documentos que precisariam ser preenchidos e assinados nos próximos dias. Minha próxima parada foi o aeroporto para buscar Jandira, que havia conseguido uma passagem para o voo daquela tarde, antecipando sua viagem prevista para o fim de semana. Minha irmã sempre foi minha fortaleza nos momentos difíceis. 3 anos mais velha que eu, Jandira carregava aquela sabedoria e força que só as mulheres nordestinas parecem possuir naturalmente. Quando nos abraçamos no saguão do aeroporto, senti suas mãos imediatamente tocarem meu rosto, examinando as marcas ainda visíveis da agressão. Meu Deus, Geraldo, como aquela desgraçada teve coragem! Exclamou, os olhos marejados de raiva e tristeza. Vamos à delegacia agora mesmo.
Calma, Jandira, respondi, segurando suas mãos. Tenho um plano melhor. Vou te explicar tudo no caminho para casa. No táxi, contei-lhe sobre minha visita a Cláudio e o plano que havíamos começado a traçar. Jandira ouviu tudo em silêncio, seu rosto passando da indignação inicial à reflexão. E, finalmente, a um sorriso de aprovação. Você sempre foi o inteligente da família, disse ela, apertando minha mão. Mas tem certeza de que é isso que quer fazer? É uma decisão grande, Geraldo. Eu nunca tive tanta certeza de algo desde que decidi pedir Margarida em casamento, respondi, sentindo uma convicção que há muito não experimentava. Os dias que se seguiram foram de intensa atividade. Com a ajuda de Jandira, Romero, Dona Conceição e a orientação jurídica de Cláudio, preparei cada detalhe do meu plano. Visitamos cartórios, conversamos com assistentes sociais, reunimos documentos, fizemos ligações. No sábado à noite, véspera do almoço decisivo, sentamos todos na sala da minha casa para revisar cada passo. Cláudio trouxe os documentos finais, já prontos para assinatura. Romero e Dona Conceição haviam preparado parte da comida para o dia seguinte, garantindo que eu não precisaria me preocupar com isso. Está tudo pronto, meu irmão, disse Jandira, servindo um chá para todos nós. Só espero que Eduardo entenda que isso é para o bem dele também, no final das contas. Ele vai entender, respondi, tentando soar mais confiante do que realmente me sentia. Meu filho tem um bom coração, sempre teve. Só está cego pelo amor que sente por Fabiana e talvez por ambições que ela plantou nele. Quando todos se foram e me vi sozinho novamente, sentei-me na velha poltrona da sala, a favorita de Margarida, e fiquei observando as fotos de família na estante. Eduardo criança, sorrindo sem os dentes da frente. Eduardo adolescente, sério em seu primeiro dia no ensino médio. Eduardo formando-se na universidade, orgulhoso em sua beca, com Margarida e eu ao seu lado. O que você faria, meu amor? Perguntei em voz alta para a foto de casamento onde Margarida sorria radiante. Como sempre acontecia nesses momentos de conversa imaginária com minha falecida esposa, senti uma certeza interior de que estava no caminho certo. Adormeci ali mesmo na poltrona e sonhei com Margarida. No sonho, ela cuidava das rosas no jardim e dizia, sem olhar para mim, às vezes, precisamos podar com força para que a planta cresça mais forte e saudável. Acordei na madrugada de domingo com essas palavras ecoando na minha mente, mais determinado do que nunca. O domingo amanheceu ensolarado, como se o céu de Recife quisesse conspirar a favor do meu plano. Levantei-me cedo e, com a ajuda de Jandira, que dormiu no quarto de hóspedes, comecei os preparativos finais para o almoço. A mesa da sala de jantar, usada apenas em ocasiões especiais, foi posta com a toalha de renda que Margarida tanto prezava. O almoço seria simples, mas significativo. Galinha à cabidela, feijão verde, arroz, macaxeira frita e, de sobremesa, bolo de rolo. Todos pratos tradicionais de Pernambuco que remetiam à minha infância e à de Eduardo. Às 11 horas, com tudo praticamente pronto, ouvi a campainha tocar. Era Romero, trazendo uma garrafa de vinho tinto e um sorriso encorajador no rosto marcado pelo tempo. Logo atrás dele, Dona Conceição surgia com um arranjo de flores frescas para a mesa. Ambos haviam se vestido com um capricho especial para a ocasião, como se compreendessem a solenidade do que estava prestes a acontecer. "Está preparado, meu amigo?" perguntou Romero, apertando meu ombro com sua mão calejada de ex-marceneiro. "Tão preparado quanto possível", respondi, tentando esconder o nervosismo que fazia meu estômago dar voltas. Jandira surgiu da cozinha secando as mãos no avental, o mesmo avental florido que pertencera a Margarida. Ela sorriu para nossos amigos, mas eu conhecia minha irmã bem demais para não notar a tensão em seus olhos. Ela estava tão apreensiva quanto eu, talvez até mais. "O advogado já está a caminho", informou ela, olhando para o relógio de parede. "E Eduardo? Já deu notícias?" "Mandou mensagem dizendo que chegariam ao meio-dia", respondi,
verificando pela milésima vez se os documentos estavam organizados na pasta sobre o aparador da sala. Cláudio chegou pontualmente às 11h30, trazendo consigo mais alguns papéis que havia preparado na véspera. Vestido formalmente, mesmo sendo domingo, ele parecia pronto para uma audiência em tribunal. De certa forma, era exatamente isso que teríamos naquele almoço. Um julgamento, embora não nos moldes tradicionais. Eu sentia meu coração acelerar conforme os minutos passavam. Às 11h55, decidi checar meu reflexo no espelho do corredor uma última vez. As marcas vermelhas da agressão haviam praticamente desaparecido, mas o olhar que me encarava de volta parecia diferente. Mais determinado, menos resignado. "Você consegue, Geraldo", disse a mim mesmo, ajustando o colarinho da camisa azul claro que havia escolhido especialmente para a ocasião. Um presente de Margarida no nosso último aniversário de casamento. A campainha soou exatamente ao meio-dia. Respirei fundo, trocando um último olhar significativo com Jandira e fui atender. No portão estavam Eduardo e Fabiana. Meu filho sorria, aparentemente alheio à tempestade que se formava. Fabiana, por outro lado, mantinha uma expressão neutra, quase desconfiada, provavelmente surpresa por ter sido convidada após o desentendimento de alguns dias antes. "Pai!", exclamou Eduardo, abraçando-me calorosamente. "Que bom te ver! Quanta gente! Não sabia que seria uma reunião tão grande. Achei que seria bom termos a família e amigos próximos reunidos", respondi, retribuindo o abraço e cumprimentando Fabiana com um aceno educado. Ela correspondeu com um sorriso forçado, seus olhos rapidamente avaliando os carros estacionados na frente da casa, certamente reconhecendo o de Cláudio Pereira. Conduzi-os para dentro, onde Jandira, Romero, Dona Conceição e Cláudio aguardavam na sala. As apresentações foram feitas com Eduardo demonstrando genuína alegria em rever sua tia Jandira, enquanto Fabiana mantinha-se reservada, especialmente ao ser apresentada a Cláudio. "Doutor Pereira, advogado especializado em direitos dos idosos", apresentei, observando atentamente a reação dela. Um breve lampejo de preocupação cruzou seu rosto, rapidamente substituído por um sorriso profissional. Afinal, ela também era advogada e sabia manter as aparências. "É um prazer conhecê-lo", disse ela, estendendo a mão. "Trabalho com direito empresarial. Talvez tenhamos conhecidos em comum." O almoço foi servido pouco depois. Sentamo-nos todos à mesa da sala de jantar, com Eduardo ajudando-me a trazer as travessas da cozinha. A conversa fluiu surpreendentemente bem no início, com reminiscências de tempos passados, histórias da infância de Eduardo que Jandira adorava contar e comentários elogiosos sobre a comida. Fabiana participava minimamente, sorrindo nos momentos apropriados, mas mantendo-se claramente em guarda. Seus olhos, ocasionalmente, desviavam-se para a pasta sobre o aparador e depois para Cláudio, como se tentasse decifrar o que estava acontecendo. Quando todos terminaram a sobremesa e Jandira começou a servir o café, ironicamente, o mesmo tipo de café que havia sido arremessado em meu rosto dias antes, decidi que era a hora. Troquei um olhar com Cláudio, que assentiu discretamente, e limpei a garganta para chamar a atenção de todos. "Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês neste almoço", comecei, sentindo um leve tremor na voz que forcei a controlar. "Não é apenas uma reunião familiar comum. Tenho um anúncio importante a fazer, uma decisão que tomei após muita reflexão." Eduardo endireitou-se na cadeira subitamente alerta. Fabiana congelou com a xícara de café a meio caminho dos lábios, seus olhos fixos em mim. "Como vocês sabem, desde que Margarida nos deixou, tenho vivido sozinho nesta casa. Uma casa cheia de memórias, construída com o trabalho de uma vida inteira." Fiz uma pausa, tomando um gole d'água para umedecer a garganta que subitamente ficara seca. "Recentemente percebi que talvez esteja sendo egoísta em manter uma casa tão grande apenas para mim, quando poderia ser utilizada para um propósito maior." Vi os olhos de Fabiana se arregalarem levemente,
um pequeno sorriso começando a se formar em seus lábios. Ela provavelmente pensava que eu finalmente havia cedido à pressão que anunciaria a venda da casa. Por isso, após consultar profissionais competentes e refletir profundamente, tomei uma decisão. Nesse momento, fiz um sinal para Cláudio, que se levantou e trouxe a pasta do aparador, colocando-a aberta à minha frente. Peguei o documento principal, várias páginas presas por um clipe dourado, com carimbos oficiais e assinaturas reconhecidas em cartório. Decidi doar esta casa para a criação de um centro de apoio a idosos vítimas de violência doméstica e abandono familiar. Anunciei, minha voz agora firme e clara. O Centro de Apoio ao Idoso Vila Esperança funcionará aqui mesmo, oferecendo assistência jurídica, psicológica e social a pessoas da terceira idade que enfrentam situações de vulnerabilidade. O silêncio que seguiu foi absoluto. Eduardo parecia atordoado, como se não conseguisse processar o que acabara de ouvir. Fabiana empalideceu visivelmente, a xícara de café tremendo em sua mão a ponto de quase derramar. A doação já está formalizada e registrada, continuei, indicando os documentos. Com uma única condição. Tenho o direito de continuar morando aqui até o fim da minha vida, ocupando o quarto principal e tendo acesso a todas as áreas comuns. Após minha partida, a casa será integralmente dedicada ao centro. Pai, por que não conversou comigo antes? Eduardo finalmente conseguiu dizer, sua voz embargada pela confusão e talvez um toque de mágoa. Filho, esta era uma decisão que cabia a mim tomar, respondi, olhando-o nos olhos. A casa é minha, construída com meu trabalho e o de sua mãe. E acredite, refleti muito antes de chegar a esta conclusão. Fabiana colocou a xícara sobre a mesa com um tinido seco. Seu rosto havia recuperado alguma cor, e agora exibia uma expressão calculista que eu conhecia bem. Seu Geraldo, disse ela, assumindo novamente o tom formal e condescendente. O senhor tem certeza disso? É uma decisão muito séria que afeta o patrimônio familiar. Como advogada, preciso alertá-lo que existem questões legais complexas envolvidas. Talvez devêssemos consultar outros especialistas, considerar outras opções. As questões legais já foram todas analisadas e resolvidas, doutora Fabiana, interveio Cláudio, sua voz profissional e firme. A doação está em perfeita conformidade com a lei, e o direito do senhor Geraldo de dispor de seus bens como melhor lhe convier está plenamente assegurado. Fabiana lançou um olhar gélido para Cláudio, mas manteve a compostura. Eduardo, por sua vez, parecia cada vez mais confuso, olhando de mim para Fabiana, depois para os documentos sobre a mesa. Mas, pai, essa ideia surgiu assim, do nada. O que aconteceu para o senhor tomar uma decisão tão radical? Era a deixa que eu esperava. Respirei fundo, sentindo o peso do pequeno gravador no bolso da minha camisa. Não foi do nada, Eduardo. Foi após um incidente muito desagradável que ocorreu na última quinta-feira, quando sua esposa veio me visitar. Fabiana imediatamente ficou tensa, endireitando-se na cadeira como um animal prestes a fugir ou atacar. Que incidente? Questionou Eduardo, seu olhar agora fixo em Fabiana, que mantinha uma expressão cuidadosamente neutra. Acho que é melhor vocês ouvirem por si mesmos, respondi, retirando o pequeno gravador do bolso e colocando-o sobre a mesa. Apertei o botão de reprodução. A gravação começou a tocar, cristalina, capturando cada palavra da conversa entre mim e Fabiana naquela manhã fatídica. A discussão inicial, a escalada da tensão, o som inconfundível do café sendo arremessado e, finalmente, as palavras que haviam me ferido mais do que o líquido quente. Lugar de velho é no asilo. Você só está atrapalhando nossas vidas. O rosto de Eduardo transformou-se à medida que a gravação avançava. Primeiro incredulidade, depois choque e, finalmente, uma mistura de raiva e profunda decepção.
Fabiana, por sua vez, parecia ter sido esculpida em pedra, imóvel e pálida, os olhos fixos no pequeno aparelho como se pudesse fazê-lo desaparecer pela força da vontade. Quando a gravação terminou, outro silêncio pesado caiu sobre a sala. Foi Jandira quem o quebrou, incapaz de conter sua indignação. É assim que você trata o pai do seu marido? Jogando café quente nele e dizendo que lugar de velho é no asilo? Eduardo levantou-se abruptamente, afastando-se da mesa como se precisasse de espaço para respirar. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de dor que me partiu o coração. Fabiana, isso é verdade? Você realmente fez e disse essas coisas? Ela hesitou apenas por um instante, claramente calculando suas opções. Então, surpreendentemente, optou pela verdade, ou uma versão dela. Eduardo, você não entende. Seu pai está distorcendo tudo. Sim, nós discutimos e sim, eu perdi a cabeça por um momento. Mas foi porque me preocupo com você, com nosso futuro. Seu pai está jogando fora um patrimônio que poderia nos dar segurança, que poderia garantir que nossos futuros filhos tivessem acesso à melhor educação, às melhores oportunidades. Jogando café no rosto dele e dizendo que lugar de velho é no asilo, é se preocupar com o futuro, rebateu Eduardo, sua voz trêmula de emoção. Como pôde, Fabiana? Como pôde fazer isso com meu pai? Fabiana levantou-se também, assumindo uma postura defensiva. Foi um momento de frustração. Todo mundo comete erros. Além disso, ele está usando isso para manipular você, para nos privar do que é nosso por direito. Nosso por direito, repetiu Eduardo incrédulo. A casa é dele, Fabiana, construída com o trabalho dele e da minha mãe. Não temos nenhum direito sobre ela enquanto ele estiver vivo. Ela tentou pegar a mão dele, mas Eduardo recuou. Amor, vamos conversar sobre isso em casa, com calma. Essa não é uma discussão para termos na frente de estranhos. Não são estranhos, respondi, minha voz calma em contraste com a tensão que preenchia a sala. São pessoas que me apoiaram quando descobri o que significa realmente ser valorizado na velhice. E ainda não terminei meu anúncio. Todos os olhares voltaram-se para mim, incluindo o de Fabiana, agora carregado de uma mistura de raiva e apreensão. Como parte do projeto do Centro de Apoio ao Idoso Vila Esperança, estamos criando um programa de voluntariado para profissionais que desejam contribuir com seus conhecimentos. Continuei, pegando outro documento da pasta. E gostaria de propor que você, Fabiana, seja a nossa primeira voluntária. Ela riu, um som curto e incrédulo. Eu? Voluntária no seu centro? Está brincando, não é? Não estou brincando. Estou oferecendo uma alternativa. Alternativa a quê? Perguntou ela, os olhos estreitados com suspeita. A denúncia formal por agressão física e injúria, respondeu Cláudio em meu lugar, seu tom profissional, mais firme. O senhor Geraldo tem provas suficientes para um processo criminal, que poderia resultar em condenação e sérias consequências para sua carreira como advogada. Fabiana empalideceu novamente, compreendendo pela primeira vez a verdadeira extensão da situação em que se encontrava. O que exatamente você quer que eu faça? Perguntou ela após um momento de silêncio tenso. 2 anos de trabalho voluntário no centro, utilizando sua formação em direito para oferecer assistência jurídica gratuita a idosos em situação de vulnerabilidade. Respondi, empurrando o documento em sua direção. 4 horas por semana, em horários que não interfiram com seu trabalho regular. Isso é chantagem, sibilou ela, os olhos faiscando de raiva. Isso é uma oportunidade, corrigi, mantendo a voz calma. Uma chance de transformar um erro grave em algo positivo, de aprender com a experiência, de compreender melhor a realidade dos idosos que você tão facilmente descarta como estorvo. Eduardo, que havia permanecido em silêncio, observando a troca, finalmente falou. Você deveria aceitar, Fabiana. É mais do que justo, considerando o que fez. Ela olhou para o marido, claramente chocada com sua posição. Você está do lado dele. Depois de tudo que conversamos sobre nossos planos, sobre nosso futuro, estou do lado do que é certo.
respondeu Eduardo, seu rosto refletindo a dor da escolha impossível que enfrentava. E o que você fez não foi certo, sob nenhuma perspectiva. Fabiana olhou ao redor da mesa, para os rostos que a encaravam com diferentes graus de reprovação e expectativa. Finalmente, seus ombros caíram em derrota. Tudo bem, disse ela, pegando o documento. Assinarei. Mas quero deixar claro que estou fazendo isso apenas para evitar um processo desnecessário que prejudicaria a todos nós. Suas motivações são secundárias neste momento, respondeu Cláudio, oferecendo-lhe uma caneta. O que importa são suas ações daqui para frente. Enquanto Fabiana assinava o documento com movimentos rígidos e raivosos, sentiu uma estranha mistura de emoções. Não havia triunfo ou satisfação vingativa, como alguns poderiam esperar. Havia, sim, um profundo pesar pelo sofrimento que via no rosto do meu filho, dividido entre o amor pela esposa e a lealdade ao pai. Mas havia também esperança de que algo bom pudesse nascer daquela situação dolorosa, não apenas para mim, mas para outros idosos que enfrentavam o desprezo e o abandono dentro das próprias famílias. Quando Fabiana terminou de assinar, Cláudio conferiu o documento e o guardou cuidadosamente na pasta. Eduardo, ainda visivelmente abalado, aproximou-se de mim. Pai, eu não sabia. Nunca imaginei que Fabiana... Eu sei, filho. Interrompi gentilmente, apertando seu braço. Não o culpo por nada. E espero sinceramente que vocês consigam resolver isso entre vocês. Ele assentiu, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Vamos precisar de tempo, de muita conversa. Não sei se as coisas serão as mesmas depois disso. Poucas coisas na vida permanecem as mesmas, Eduardo, respondi, pensando em tudo que havia mudado desde a partida de Margarida. O importante é que as mudanças nos levem a um lugar melhor, mesmo que o caminho seja doloroso. O restante da tarde transcorreu em uma atmosfera estranha, com Fabiana mantendo-se isolada em um canto da sala, enquanto Eduardo conversava em voz baixa com Jandira. Romero e Dona Conceição ajudavam a recolher a louça do almoço, e Cláudio finalizava alguns detalhes dos documentos comigo. Quando Eduardo e Fabiana finalmente se despediram, senti o peso da decisão que havia tomado. Não havia sido fácil confrontar a situação daquela maneira, expor a agressão na frente de todos, forçar meu filho a encarar uma verdade dolorosa sobre sua esposa. Mas como professor de história que fui por tantos anos, sabia que ignorar o passado nunca é o caminho para construir um futuro melhor. Naquela noite, após todos terem partido, sentei-me novamente na velha poltrona da sala, contemplando o álbum de fotografias de família. Em uma das últimas fotos de Margarida, tirada poucos meses antes de sua doença se manifestar, ela sorria no jardim, cercada por suas amadas rosas. Toquei seu rosto no papel brilhante. Fizemos a coisa certa, não foi, meu amor? Perguntei em voz baixa, como se ela pudesse me ouvir de algum lugar além da fotografia. E como sempre acontecia nesses momentos, senti aquela certeza interior, a voz de Margarida ecoando em meu coração, me dizendo que sim, havíamos plantado uma semente que, regada com paciência e dedicação, cresceria para ajudar muitas outras pessoas no futuro. Os dias que se seguiram ao confronto em minha mesa de jantar foram silenciosos e reflexivos. Eduardo ligou apenas uma vez, 3 dias depois, para dizer que ele e Fabiana estavam dando um tempo. Ele havia se mudado temporariamente para o apartamento de um colega de trabalho, precisando de espaço para processar tudo o que havia acontecido. Sua voz ao telefone soava cansada, mas havia também uma nota de clareza que me deu esperança. Pai, eu nunca imaginei que ela pudesse fazer algo assim, disse ele, a dor evidente em cada palavra. Sempre notei que Fabiana era ambiciosa, focada no futuro financeiro, mas pensei que fosse apenas sua personalidade prática. Nunca pensei que chegaria a esse ponto. Todos temos lados que não mostramos facilmente, filho, respondi, sentindo o peso da sabedoria que só os anos podem trazer.
Às vezes, é preciso uma situação extrema para revelar o que realmente somos capazes de fazer. O senhor acha que devemos nos separar? Ele perguntou, a voz embargada pela dúvida. Essa é uma decisão que só cabe a vocês dois, Eduardo. O que posso dizer é que relacionamentos podem sobreviver a crises, mas é preciso honestidade, arrependimento genuíno e mudança real de comportamento. Se Fabiana está disposta a encarar o que fez e trabalhar para mudar, talvez haja um caminho, mas você precisa se perguntar se pode confiar nela novamente. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo minhas palavras. Obrigado, pai. Preciso pensar. Nos falamos em breve. Enquanto isso, o projeto do Centro de Apoio ao Idoso Vila Esperança começava a tomar forma concreta. Com a ajuda incansável de Cláudio, conseguimos o registro oficial como organização sem fins lucrativos. Jandira, que inicialmente voltaria para Salvador após o confronto, decidiu estender sua estadia para ajudar nos preparativos iniciais. Não posso deixar meu irmão sozinho em um momento tão importante, declarou ela, reorganizando o quarto de hóspedes como se fosse ficar por meses. Romero e Dona Conceição espalharam a notícia no Centro de Convivência Raio de Sol. E logo tínhamos um pequeno exército de voluntários idosos, ansiosos para contribuir de alguma forma. Seu Paulo, ex-marceneiro como Romero, ofereceu-se para adaptar partes da casa para melhor acessibilidade. Dona Zuleide, que fora enfermeira por 40 anos, propôs coordenar um programa de cuidados básicos de saúde. Uma semana depois do confronto, realizamos a primeira reunião oficial do Conselho Diretor do Centro na minha sala de estar. Eram 8 pessoas ao todo. Eu, Jandira, Romero, Dona Conceição, Cláudio, seu Paulo, Dona Zuleide e Dr. Marcos, um médico geriatra aposentado, que ficara sabendo do projeto através de Cláudio e se interessara imediatamente. A ideia é transformar esta casa em um espaço de acolhimento, orientação jurídica e apoio psicológico para idosos que enfrentam situações de violência familiar ou abandono, expliquei, sentindo uma energia renovada que não experimentava desde os tempos em que lecionava. Inicialmente, não teremos estrutura para abrigar pessoas, mas podemos oferecer atendimento diurno, oficinas e, principalmente, um lugar onde esses idosos possam se sentir valorizados e respeitados. E como ficará a questão financeira? Perguntou Dr. Marcos, sempre prático. Manter uma estrutura dessas exige recursos. Estou destinando parte da minha aposentadoria para o projeto, respondi. Além disso, Cláudio está nos auxiliando a buscar parcerias com empresas locais e inscrição em editais de fomento a projetos sociais. Também podemos organizar eventos para a arrecadação de fundos, sugeriu Dona Conceição, seus olhos brilhando com entusiasmo. Bazares, almoços beneficentes, leilões de artesanato. A reunião estendeu-se por horas, com ideias sendo compartilhadas, planos traçados e responsabilidades distribuídas. Quando todos se foram, já passava das 10 da noite. Jandira e eu sentamos na varanda, compartilhando um chá de camomila, enquanto observávamos as luzes de Recife ao longe. Nunca pensei que aos 67 anos estaria começando um projeto desse porte, comentei, sentindo uma mistura de entusiasmo e apreensão. Jandira sorriu, seus olhos refletindo a sabedoria de quem já viu muito da vida. Nunca é tarde para fazer algo significativo, meu irmão. Margarida estaria orgulhosa. A menção a Margarida trouxe uma onda de saudade, mas também de certeza. De alguma forma, eu sabia que ela aprovaria o caminho que eu havia escolhido. 2 semanas após aquele domingo fatídico, recebi uma ligação inesperada. Era Fabiana, sua voz controlada e formal, pedindo para marcar o início de seu trabalho voluntário no centro. As sextas-feiras à tarde seriam convenientes para mim, disse ela, sem qualquer calor ou emoção. Das 2 às 6, conforme estipulado no acordo. O centro ainda não está oficialmente funcionando, respondi, mantendo a voz neutra.
mas estamos fazendo adaptações na casa e organizando a estrutura administrativa. Pode começar nesta sexta, se preferir. Talvez ajudando Cláudio com a documentação dos primeiros casos que estamos estudando. Houve uma pausa no outro lado da linha. Eduardo me disse que vocês já têm alguns casos. Sim, confirmei. Através do Centro de Convivência e dos contatos de Cláudio, já identificamos 5 situações de idosos que precisam de orientação jurídica urgente. 2 casos de violência patrimonial por parte de familiares, 1 de abandono em situação de enfermidade e 2 de maus tratos físicos. Outro silêncio, mais longo desta vez. Quando Fabiana voltou a falar, sua voz parecia um pouco menos controlada. Estarei aí na sexta-feira às 2 horas. Na sexta-feira, pontualmente às 2, a campainha tocou. Abri a porta para encontrar Fabiana impecavelmente vestida em um terno azul marinho, carregando uma pasta de couro e uma expressão que mesclava resignação e desconforto. Seus olhos evitaram encontrar os meus diretamente. Entre, convidei, abrindo espaço. Cláudio está na sala que era o escritório de Margarida, agora transformada em nosso departamento jurídico. Ela assentiu silenciosamente e seguiu-me pelo corredor. A casa já começava a mostrar sinais das adaptações em andamento. Corrimãos novos nas paredes, uma rampa de acesso sendo construída na entrada lateral, placas indicativas em letras grandes. No antigo escritório, Cláudio organizava pastas sobre uma mesa ampla que seu Paulo havia construído especialmente para o espaço. Ah, doutora Fabiana, bem-vinda, cumprimentou Cláudio, profissional como sempre. Temos bastante trabalho pela frente. Estou organizando os primeiros processos que assumiremos. Deixei os dois conversando sobre questões jurídicas e fui para a cozinha, onde Jandira e Dona Zuleide discutiam o cardápio para um futuro refeitório que atenderia os idosos durante o dia. Cerca de 1 hora depois, enquanto eu ajudava Romero a instalar um corrimão no banheiro principal, ouvi vozes alteradas vindo do escritório. Isso é absurdo! Como pode uma filha fazer isso com o próprio pai? A voz era de Fabiana, carregada de indignação. Troquei um olhar significativo com Romero, que ergueu as sobrancelhas em surpresa. Mais tarde, quando Fabiana estava prestes a ir embora após completar suas 4 horas de trabalho, encontrei-a na varanda, olhando para o jardim com uma expressão pensativa que nunca havia visto em seu rosto. Como foi o primeiro dia? Perguntei, mantendo uma distância respeitosa. Ela virou-se, seus olhos encontrando os meus pela primeira vez desde o incidente. Perturbador, respondeu após um momento. Esse caso que Cláudio me mostrou, a filha que vendeu a casa do pai idoso sem seu consentimento, usando uma procuração obtida quando ele estava hospitalizado, é revoltante. Assenti, observando a ironia da situação. Infelizmente, casos assim são mais comuns do que se imagina. A ambição pode cegar as pessoas para o sofrimento que causam. Fabiana desviou o olhar, um rubor súbito colorindo suas faces. Tenho que ir agora. Voltarei na próxima sexta. E assim começou uma rotina que, inicialmente forçada pelo acordo legal, lentamente começou a adquirir outros contornos. Semana após semana, Fabiana vinha cumprir suas 4 horas obrigatórias, sempre formal e distante no início, mas gradualmente envolvendo-se mais com os casos que assumia. No 3º mês de seu trabalho voluntário, ocorreu uma mudança significativa. Uma senhora de 78 anos, Dona Josefa, veio ao centro, acompanhada de uma vizinha. Seu rosto apresentava marcas visíveis de agressão, e ela tremia incontrolavelmente enquanto relatava como o filho alcoólatra a agredia verbalmente e fisicamente quando ela se recusava a dar-lhe dinheiro para a bebida. Ele é meu filho, meu único filho, soluçava ela. Não quero prejudicá-lo, só quero que pare de me machucar. Fabiana, que estava de plantão naquele dia, ouviu todo o relato. Vi seu rosto empalidecer e seus olhos se encherem de uma emoção que não consegui identificar imediatamente. Quando Dona Josefa terminou seu relato, Fabiana ajoelhou-se à sua frente,
tomando suas mãos enrugadas entre as suas. Dona Josefa, vou ajudá-la. Ninguém tem o direito de tratá-la assim, nem mesmo seu filho. Vamos encontrar uma forma de protegê-la sem que ele seja preso, se é o que deseja. Mas a senhora precisa entender que merece respeito e segurança. A sinceridade em sua voz me surpreendeu. Não havia ali o tom condescendente que ela costumava usar comigo, nem a formalidade distante das primeiras semanas. Havia genuína empatia e um desejo real de ajudar. Depois que Dona Josefa foi embora, acompanhada por Dona Zuleide, que a levaria ao hospital para documentar as lesões, encontrei Fabiana na cozinha, bebendo um copo d'água com mãos trêmulas. "Está tudo bem?" perguntei, mantendo distância. Ela virou-se para mim, os olhos marejados. Como alguém pode fazer isso com a própria mãe? Como pode levantar a mão para quem lhe deu a vida, quem cuidou dele, quem provavelmente sacrificou tudo para criá-lo? Não respondi imediatamente, deixando que ela processasse suas próprias palavras e a ironia implícita nelas. Após um momento, seus olhos encontraram os meus e vi neles um lampejo de compreensão dolorosa. Eu fiz algo parecido com o senhor, não foi?" murmurou ela, a voz quase inaudível. "Não fisicamente da mesma forma, mas o desrespeito, a crueldade das minhas palavras." "Sim", respondi simplesmente. "Você fez." Lágrimas escorreram por seu rosto e ela as enxugou rapidamente com as costas da mão. "Sinto muito. Realmente sinto muito. Não sei se algum dia poderá me perdoar, mas preciso que saiba que estou começando a entender, a ver as coisas de outra forma." Aquele momento marcou uma virada na atitude de Fabiana. Nas semanas seguintes, ela começou a chegar mais cedo e sair mais tarde do centro, muitas vezes excedendo as 4 horas obrigatórias. Assumiu mais casos, propôs a criação de uma cartilha sobre direitos dos idosos e até mesmo começou a participar das reuniões de planejamento, oferecendo ideias e sugestões valiosas. Eduardo, que havia mantido distância nas primeiras semanas após o confronto, gradualmente começou a reaparecer. Primeiro em visitas rápidas, depois em períodos mais longos, ajudando com a organização do espaço. Numa dessas visitas, encontrei-o trabalhando com seu Paulo na construção de estantes para a sala que seria nossa biblioteca. "Fabiana me contou sobre Dona Josefa", comentou ele enquanto martelava um prego. "Disse que foi um momento transformador para ela." "Percebi a mudança", respondi, ajudando-o a segurar uma tábua. "Ela parece genuinamente envolvida agora." Eduardo parou por um momento, enxugando o suor da testa. "Pai, nós estamos tentando reconstruir. Não é fácil. Há muita mágoa, muita desconfiança. Mas estamos em terapia de casal e Fabiana está realmente se esforçando para mudar, para entender por que agiu daquela forma." "Fico feliz em ouvir isso, filho", respondi sinceramente. "Todos merecemos uma segunda chance quando há arrependimento verdadeiro e desejo de mudança." 6 meses após o incidente que desencadeou tudo, o Centro de Apoio ao Idoso Vila Esperança foi oficialmente inaugurado. A casa, agora adaptada e reorganizada, mantinha seu charme original, mas servia a um propósito muito maior. O quarto que fora meu e de Margarida continuava sendo meu espaço privado, conforme acordado na doação, mas todo o resto da casa agora pertencia ao centro. A cerimônia de inauguração foi simples, mas emocionante. Autoridades locais, representantes de instituições parceiras, voluntários e principalmente idosos, que já haviam recebido apoio durante a fase de implementação, lotaram o jardim onde montamos um pequeno palco. Como presidente do conselho diretor, coube a mim fazer o discurso de abertura. "Este centro nasce de uma experiência pessoal dolorosa", comecei, sentindo o peso de todas as emoções vividas nos últimos meses. Uma experiência que poderia ter me levado ao ressentimento e à amargura, mas que, em vez disso, me mostrou um novo propósito para esta fase da minha vida. Olhei para a plateia, encontrando os rostos de todos que haviam tornado aquele sonho possível. Jandira, Romero, Dona Conceição, Cláudio,
seu Paulo, Dona Zuleide, Dr. Marcos e tantos outros que se juntaram ao longo do caminho. E lá, na primeira fileira, estavam Eduardo e Fabiana, de mãos dadas. Um gesto que não via há meses. Este lugar será um refúgio, um ponto de apoio para idosos que enfrentam situações de vulnerabilidade, desrespeito e violência. Mas mais do que isso, será um espaço de transformação, não apenas para aqueles que receberão ajuda, mas também para aqueles que a oferecerão. Meu olhar encontrou o de Fabiana e vi nele um reconhecimento silencioso da jornada que havíamos percorrido, da transformação que ela própria havia experimentado. Porque no final das contas, é disso que se trata a vida, de aprender, de crescer, de transformar experiências negativas em algo positivo que beneficie não apenas a nós mesmos, mas a toda a comunidade. Após a cerimônia, enquanto os convidados circulavam pelo espaço, conhecendo as instalações e desfrutando do coquetel preparado por Dona Conceição e sua equipe de voluntárias, Fabiana aproximou-se de mim no canto mais tranquilo do jardim. Seu Geraldo, começou ela, ainda usando o tratamento formal, que agora soava mais respeitoso do que condescendente. Queria lhe dizer algo importante. Estou ouvindo, respondi, notando como seu semblante havia mudado nos últimos meses. Menos duro, mais genuíno. Quando comecei a trabalhar aqui, era apenas para cumprir nossa obrigação legal, disse ela, escolhendo as palavras com cuidado. Mas algo aconteceu ao longo desses meses. Ouvir as histórias desses idosos, ver seu sofrimento, sua dignidade apesar de tudo o que enfrentam, isso me transformou de uma forma que não esperava. Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. O prazo estipulado no nosso acordo é de 2 anos. Estamos no 6º mês. Mas quero que saiba que mesmo depois que esse prazo terminar, pretendo continuar. Não como uma obrigação, mas como uma escolha. Este trabalho se tornou importante para mim. Fico feliz em ouvir isso, Fabiana, respondi sinceramente. Não pela continuidade do seu trabalho no centro, embora isso seja valioso, mas pelo que isso representa para você como pessoa. Ela assentiu, um sorriso tímido formando-se em seus lábios. Eduardo e eu estamos pensando em nos mudar. Para mais perto daqui, quero dizer. Há uma casa à venda 2 ruas abaixo. Seria mais conveniente para ambos, já que ele também está se envolvendo mais com o centro. A notícia me pegou de surpresa. Isso seria maravilhoso, Fabiana. O senhor, você acha que poderíamos recomeçar? Perguntou ela, a vulnerabilidade evidente em sua voz. Não esquecer o que aconteceu, mas construir algo novo a partir daqui? Olhei para o centro ao nosso redor, para os idosos sorridentes, sendo tratados com dignidade e respeito. Para meu filho, conversando animadamente com Cláudio sobre futuros projetos, para toda a vida que havia florescido a partir de um momento de dor e humilhação. Já estamos recomeçando, Fabiana, respondi, estendendo a mão para ela, que a aceitou com um aperto firme e sincero. Todos nós, juntos. Naquela noite, após todos terem ido embora e a casa ter retornado ao silêncio, sentei-me na varanda com uma xícara de chá, observando as estrelas que pontilhavam o céu de Recife. Pensei em Margarida, em como ela teria adorado ver o que sua casa havia se tornado, em como estaria orgulhosa da transformação, não apenas do espaço físico, mas das pessoas envolvidas. Lugar de velho é onde ele quiser estar, murmurei para a noite, um sorriso sereno nos lábios, e eu escolhi estar exatamente aqui, fazendo exatamente isto. E assim, o que começou com uma xícara de café arremessada em raiva, transformou-se em uma história de redenção, renovação e propósito. Aos 67 anos, quando muitos pensam que a vida está terminando, descobri que a minha estava apenas começando um novo e significativo capítulo. Amigos que me acompanharam até aqui, minha história começou com dor e humilhação, quando minha nora Fabiana jogou café no meu rosto e disse aquelas palavras cruéis: "Lugar de velho é no asilo".
Palavras que ecoaram na minha mente por dias, machucando mais profundamente que o líquido quente na minha pele. Mas como professor por mais de 4 décadas, sempre ensinei meus alunos que os maiores aprendizados vêm dos momentos mais difíceis. E minha própria vida acabou se tornando a prova disso. Aos 67 anos, quando muitos achavam que eu deveria apenas me conformar com o papel de idoso submisso, esperando quietamente o fim dos meus dias, encontrei um novo propósito. Transformei a agressão sofrida em uma oportunidade não apenas para mim, mas para dezenas de outros idosos de Recife que enfrentam situações semelhantes ou piores todos os dias. O Centro de Apoio ao Idoso, Vila Esperança, que nasceu da minha casa e das minhas memórias com Margarida, tornou-se um farol de esperança para tantas pessoas. Dona Josefa, que chegou com marcas de agressão física causadas pelo próprio filho, seu Antônio, que teve sua aposentadoria apropriada pelos netos, Dona Cleide, abandonada em casa, sem condições de se locomover sozinha. Tantas histórias, tantas vidas transformadas. Mas talvez a transformação mais surpreendente tenha sido a de Fabiana, de agressora a defensora, de alguém que via idosos como estorvos a uma advogada apaixonada pela causa dos direitos da terceira idade. Sua jornada me ensinou que o ser humano tem uma capacidade extraordinária de mudança quando confrontado com a verdade e exposto à realidade daqueles que sofrem. Meu filho Eduardo, dividido inicialmente entre a lealdade à esposa e ao pai, encontrou seu próprio caminho nessa história. Em vez de deixar que a situação destruísse sua família, ele escolheu o caminho mais difícil: trabalhar na reconstrução, estabelecer novos limites, exigir respeito, mas também oferecer a oportunidade de redenção. Hoje, morando próximo ao centro, ele se tornou parte fundamental do nosso trabalho, usando suas habilidades com números para administrar as finanças do projeto. E quanto a mim, o professor aposentado que pensava já ter dado sua contribuição ao mundo, descobriu que havia muito mais a oferecer. Encontrei uma nova razão para levantar todas as manhãs, um novo sentido para os anos que ainda tenho pela frente. Quando olho para as fotos de Margarida espalhadas pela casa, sinto que ela sorri com aprovação, como se dissesse: "Viu só? Ainda não acabou." A casa, que foi palco da minha humilhação, tornou-se um espaço de dignidade para dezenas de idosos. O jardim onde cultivava minhas plantas, solitariamente agora, é ponto de encontro para aulas de tai chi e rodas de conversa. A sala onde sofria a agressão abriga agora reuniões de planejamento para novos projetos que beneficiam tantas pessoas. Minha história, que poderia ter terminado em amargura e ressentimento, floresceu em algo muito maior que eu mesmo. E tudo começou com uma escolha. A escolha de não responder ao ódio com mais ódio, de enxergar além da dor imediata e vislumbrar uma possibilidade de transformação. Não estou aqui para dizer que foi fácil. Houve noites em que a humilhação sofrida voltava em sonhos, momentos em que a raiva ameaçava consumir meu coração. Mas a cada idoso que chegava ao centro com histórias de abuso ou abandono, a cada sorriso que conseguíamos devolver a um rosto marcado pelo sofrimento, eu encontrava a confirmação de que havia escolhido o caminho certo. Hoje, 2 anos depois daquela xícara de café arremessada, o Centro de Apoio ao Idoso Vila Esperança atende mais de 100 pessoas regularmente, oferecendo assistência jurídica, apoio psicológico, atividades de socialização e, principalmente, um espaço onde idosos são tratados com o respeito e a dignidade que merecem. Fabiana não apenas cumpriu seus 2 anos de trabalho voluntário obrigatório, mas se tornou diretora do departamento jurídico do centro, dedicando muito mais do que as 4 horas semanais inicialmente estipuladas. A transformação que vi nela me faz acreditar profundamente na capacidade humana de evolução e aprendizado.
Recentemente, recebemos um prêmio da Prefeitura de Recife pelo trabalho desenvolvido e há planos de expandir o modelo para outros bairros da cidade. O que começou como resposta a uma agressão pessoal transformou-se em um movimento maior que qualquer um de nós poderia imaginar. E você que me escutou até aqui, quero que saiba que também pode fazer parte dessa história. Pode não ser criando um centro de apoio. Nem todos temos essa possibilidade, mas certamente observando como trata os idosos em sua própria família e comunidade. Você já parou para ouvir verdadeiramente o que seu pai, sua mãe, seus avós têm a dizer? Já considerou que a experiência deles, embora venha de um tempo diferente, carrega sabedoria valiosa? Respeito não é apenas ausência de agressão, é presença de escuta, de consideração, de inclusão. É entender que o idoso não é um fardo, mas um ser humano com história, sonhos, sentimentos e muito ainda a contribuir. Se minha história tocou seu coração de alguma forma, peço que faça mais do que apenas se emocionar por alguns minutos. Transforme essa emoção em ação. Comece pelos idosos da sua própria família, estenda-se para a sua comunidade. Pequenos gestos podem fazer grande diferença na vida de alguém que muitas vezes se sente invisível e descartável numa sociedade que valoriza apenas a juventude e a produtividade. E se você quiser continuar acompanhando não apenas minha história, mas tantas outras que temos para compartilhar aqui no Meu Avô Falou, não deixe de se inscrever no canal. Cada inscrição nos motiva a continuar este trabalho, a buscar mais histórias que possam inspirar, ensinar, transformar. Deixe seu like neste vídeo, isso ajuda nosso conteúdo a alcançar mais pessoas. E principalmente, comente o que achou desta história, o que você aprendeu, se já vivenciou ou presenciou algo semelhante. Seus comentários são fundamentais para mantermos este canal vivo e em constante evolução. Acreditem, leio cada um deles com atenção e gratidão. Produzir conteúdo como este exige dedicação, pesquisa, edição cuidadosa. Trabalhamos incansavelmente para trazer histórias que não apenas entretenham, mas que provoquem reflexão e mudança. Se puder, ajude-nos através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos permite cobrir os custos do canal e continuar trazendo vídeos diários com a qualidade que vocês merecem. Cada contribuição, por menor que seja, faz enorme diferença para mantermos este projeto ativo. Com sua ajuda, podemos ampliar nosso alcance, melhorar nossa produção e, principalmente, continuar levando estas histórias de superação e transformação a cada vez mais pessoas. Isso ajudaria imensamente nosso trabalho. Antes de me despedir, quero deixar uma reflexão final. Nunca é tarde para recomeçar, para encontrar um novo propósito, para transformar dor em algo construtivo. Aos 67 anos, quando muitos pensavam que eu deveria simplesmente aceitar o desrespeito e me recolher a um canto, encontrei uma nova missão que deu sentido renovado à minha existência. Idade não é limitação, quando o coração permanece aberto a novas possibilidades. E o lugar do idoso não é no asilo, a menos que seja sua escolha consciente. O lugar do idoso é onde ele quiser estar, fazendo o que dá sentido à sua vida, cercado de respeito e dignidade. Até o próximo vídeo, aqui no Meu Avô Falou. Sua presença significa muito para nós.